Dominus vobiscum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Leitura do Evangelho segundo João. Recordamos João capítulo 21, versículos 15 e 19. Será comunicado em latim. Cum manifestasset se Iesus discipulis suis, et prandisset cum Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Pasce agnos meos. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: Amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tucis quia amo te, dicitei, pasce oves meas, dicitei tertio. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Amen, amen, digo tibi. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Et hocum dixisset, dicetei, sequere me. Verbum Domini. Laus tibi, Christe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E agora, a imposição do palho e a entrega do anel do pescador. Agora, 3 cardeais, as 3 ordens, diáconos, presbíteros e bispos, e de diferentes continentes, vão se aproximar de Leão XIV. O primeiro irá impor-lhe o palho. O segundo pede com uma oração especial a presença e assistência do Senhor ao Papa. E o terceiro também pronuncia uma oração invocando Cristo, pastor e bispo das nossas almas, que edificou a Igreja sobre a rocha de Pedro, e pelo próprio Pedro foi reconhecido como filho do Deus vivo, para que seja ele próprio a entregar o anel de sinete do pescador ao novo pontífice. Depois o anel do pescador lhe é entregue. E o rito então agora se conclui com a oração ao Espírito Santo para que enriqueça o novo pontífice com a força e a mansidão, a fim de manter os discípulos de Cristo na unidade da comunhão.
Enfim, o Papa irá abençoar a Assembleia com o livro dos Evangelhos. Ó Deus da paz, que ressuscitou dos mortos o pastor grande das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo te conceda, Ele mesmo, o palio tomado da confissão do apóstolo Pedro. É o cardeal francês Dominique Mamberti. A ele, o bom pastor, ordenou que apacentasse seus cordeiros e suas ovelhas. E hoje tu sucedes a Pedro no episcopado desta igreja que ele gerou na fé, juntamente com o apóstolo Paulo. O Espírito da verdade que procede do Pai conceda abundante inspiração e discernimento ao teu ministério para confirmar os irmãos na unidade da fé. Agora então, cardeal Mamberti, da Ordem dos Presbíteros, da Ordem dos Diáconos, impõe o palio ao Papa. Enquanto se canta, mostra ao Pai, ó Deus, a tua força. Confirma, ó Deus, o que fizestes por nós. Teremos agora a oração da Ordem, do cardeal da Ordem dos Presbíteros. Oremos. Cardeal Fridolin Besungo. Ó Deus, que não decepcionas quem te invoca com coração reto e fiel, ouve as súplicas da tua igreja. Ao teu servo, nosso Papa Leão, que colocaste no vértice do ministério apostólico, por meio do nosso humilde serviço, concede a tua bênção e fortalece-o com o dom do teu Espírito, para que o seu alto ministério corresponda à grandeza do carisma que lhe concedeste. Por Cristo nosso Senhor. Teremos a entrega agora do anel. O cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, da Ordem dos Bispos, entregará ao Papa o anel do pescador. Beatissime Pater, Episcopus et Pastor animarum nostrorum. Beatíssimo Pai, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, pastor e bispo das nossas almas, que edificou a sua igreja sobre a rocha, te dá o anel, selo de Pedro, o pescador, que viveu a sua esperança no mar de Tiberíades e a quem o Senhor Jesus entregou as chaves do reino dos céus. Hoje tu sucedes ao bem-aventurado apóstolo Pedro no episcopado dessa igreja que preside a comunhão da unidade, segundo o ensinamento do bem-aventurado apóstolo Paulo. O Espírito do amor derramado em nossos corações te pervada de força e mansidão para guardar com o teu ministério os fiéis em Cristo na unidade da comunhão. Cardeal Tagle agora entrega o anel do pescador ao Romano Pontífice.
O anel, também conhecido como Annulus Piscatoris em latim, símbolo oficial do Papa, sucessor de São Pedro, que era um pescador. Visivelmente emocionado, Leão XIV. O anel do pescador, pescador de homens. Agora, Papa Leão XIV vai abençoar a Assembleia com o livro dos Evangelhos. Teremos o canto agora, antes do Es Petrus, ao Romano Pontífice, prestarão obediência a alguns representantes do povo de Deus. No rito da obediência, foram escolhidos os cardeais Frank Leão do Canadá, Dom Jaime Spengler do Brasil e John Ribat, Papua Nova Guiné. Participarão também do rito da obediência o bispo de Callao, no Peru, Dom Luiz Alberto Pacheco, um sacerdote, um diácono, 2 religiosos, a irmã Oceia, superiora-geral das religiosas de Notre-Dame, e Sião e a presidente da União Internacional das Superioras Gerais, e o superior-geral dos jesuítas, Arturo Sousa, além de um casal e 2 jovens. Ad multos anos Domini. E o aplauso de toda a Praça São Pedro a Leão XIV. Um aplauso que brota do coração de tantos fiéis. Dom Jaime Spengler, o rito da obediência. Tivemos antes o cardeal Frank Leão e agora o cardeal John Ribat de Papua Nova Guiné. Velhos amigos, bispo de Callao, no Peru, Dom Luiz Alberto Barreira. Temos um sacerdote, depois um diácono, 2 religiosos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A irmã Ona Oseia, que é superiora-geral das religiosas de Notre-Dame e presidente da União Internacional das Superioras Gerais.
E agora o superior-geral dos jesuítas, Arturo Sosa. Um casal e depois 2 jovens. O rito da obediência. Na conclusão agora desse rito nós teremos a homilia de Leão XIV. Assim, Leão XIV recebeu o palio, o anel do pescador, e tivemos o rito da obediência. A oração especial que tivemos também invocando a assistência do Senhor sobre o sucessor de Pedro. Aguardamos agora a homilia preparada pelo Papa Leão XIV para a Santa Missa de hoje. Cari fratelli cardinali, queridos irmãos cardeais, irmãos no episcopado e no sacerdócio, distintas autoridades e membros do corpo diplomático, uma saudação aos peregrinos vindos para o jubileu das Irmandades. Irmãos e irmãs, saúdo todos vocês com o coração cheio de gratidão no início do ministério que me foi confiado. Escreveu Santo Agostinho: fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Nos últimos dias vivemos tempos particularmente intensos. A morte do Papa Francisco encheu os nossos corações de tristeza. E naquelas horas difíceis sentimos-nos como as multidões que o Evangelho diz serem como ovelhas sem pastor. No entanto, precisamente no dia de Páscoa, recebemos a sua última bênção. E à luz da ressurreição, enfrentamos esse momento na certeza de que o Senhor nunca abandona o seu povo, mas congrega-o quando se dispersa e guarda-o como o pastor ao seu rebanho. Nesse espírito de fé, o Colégio Cardinalício reuniu-se para o conclave. Chegando com histórias diferentes e a partir de caminhos diversos, colocamos nas mãos de Deus o desejo de eleger o novo sucessor de Pedro, bispo de Roma. Um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, de olhar para longe, para ir ao encontro das interrogações, das inquietações e dos desafios de hoje. Acompanhados pela vossa oração, sentimos a ação do Espírito Santo que soube harmonizar os diferentes instrumentos musicais e fez vibrar as cordas do nosso coração numa única melodia. Fui escolhido sem qualquer mérito e com temor e tremor. Venho até vós como um irmão que deseja fazer-se servo da vossa fé e da vossa alegria. Percorrendo convosco o caminho do amor de Deus, que nos quer a todos unidos numa única família. Amor e unidade. Essas são as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro.
Ce lo narra il brano del Vangelo, che ci conduce sul É o que nos narra o trecho do Evangelho que nos leva ao Lago de Tiberíades, o mesmo onde Jesus iniciou a missão recebida do Pai. Pescar a humanidade para salvá-la das águas do mal e da morte. Passando pela margem daquele lago, chamou Pedro e os outros primeiros discípulos para serem como ele, pescadores de homens. E agora, após a ressurreição, cabe-lhes precisamente a eles levar em frente esta missão. Lançar sempre e novamente a rede, imergindo nas águas do mundo a esperança do Evangelho e navegar no mar da vida, para que todos se possam reencontrar no abraço de Deus. Come può Pietro portare avanti questo compito? Como pode Pedro levar adiante essa tarefa? O Evangelho diz-nos que isso só é possível porque ele experimentou na própria vida o amor infinito e incondicional de Deus, mesmo na hora do fracasso e da negação. Por isso, quando Jesus se dirige a Pedro, o Evangelho usa o verbo grego agapao, que se refere ao amor que Deus tem por nós, a sua entrega sem reservas nem cálculos. Diferente do usado na resposta de Pedro, que descreve o amor de amizade que cultivamos entre nós. Quando Gesù chiede a Pietro, Simone, filho di Giovanni, Quando Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, tu amas-me? Refere-se ao amor do Pai. É como se Jesus lhe dissesse: só se conheceste e experimentaste este amor de Deus, que nunca falha, poderás apacentar as minhas ovelhas. Só no amor de Deus Pai poderás amar os teus irmãos com algo mais, isto é, oferecendo a vida por eles. A Pedro, portanto, é confiada a tarefa de amar mais e dar a sua vida pelo rebanho. O ministério de Pedro é marcado precisamente por esse amor oblativo, porque a Igreja de Roma preside na caridade e a sua verdadeira autoridade é a caridade de Cristo. Não se trata nunca de capturar os outros com a prepotência, com a propaganda religiosa ou com os meios do poder. Mas trata-se sempre e apenas de amar como fez Jesus. Ele é, afirma o próprio apóstolo Pedro, a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se transformou em pedra angular. E se a pedra é Cristo, Pedro deve apacentar o rebanho sem nunca ceder à tentação de ser um líder solitário ou um chefe colocado acima dos outros, tornando-se dominador das pessoas que lhe foram confiadas. Pelo contrário, é-lhe pedido que sirva a fé dos irmãos, caminhando com eles. Todos nós, com efeito, somos pedras vivas, chamados pelo nosso batismo a construir o edifício de Deus na comunhão fraterna, na harmonia do Espírito, na convivência das diversidades. Como afirma Santo Agostinho, a Igreja é constituída por todos aqueles que mantêm a concórdia com os irmãos e que amam o próximo. Esse, irmãos e irmãs, gostaria que fosse o nosso primeiro grande desejo. Uma Igreja unida, sinal de unidade e comunhão, que se torne fermento para um mundo reconciliado. No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência,
os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres. E nós queremos ser, dentro dessa massa, um pequeno fermento de unidade, de comunhão, de fraternidade. Queremos dizer ao mundo com humildade e alegria: olhai para Cristo, aproximai-vos dele, acolhei a sua palavra que ilumina e consola. Escutai a sua proposta de amor para vos tornardes a sua única família. No único Cristo, somos um. E esse é o caminho a percorrer juntos, entre nós, mas também com as igrejas cristãs irmãs, com aqueles que percorrem outros caminhos religiosos, com quem cultiva a inquietação da busca de Deus, com todas as mulheres e todos os homens de boa vontade, para construirmos um mundo novo onde reine a paz. Esse é o espírito missionário que nos deve animar, sem nos fecharmos no nosso pequeno grupo, nem nos sentirmos superiores ao mundo. Somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, para que se realize aquela unidade que não anula as diferenças, mas valoriza a história pessoal de cada um e a cultura social e religiosa de cada povo. Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor. A caridade de Deus que faz de nós irmãos é o coração do Evangelho. E com meu predecessor, Leão XIII, podemos hoje perguntar-nos: não se veria em breve prazo estabelecer-se a pacificação se esses ensinamentos pudessem vir a prevalecer nas sociedades? Com a luz e a força do Espírito Santo, construamos uma igreja fundada no amor de Deus e sinal de unidade. Uma igreja missionária, que abre os braços ao mundo, que anuncia a palavra, que se deixa inquietar pela história e que se torna fermento de concórdia para a humanidade. Juntos, como um único povo, todos irmãos, caminhemos ao encontro de Deus e amemo-nos uns aos outros. Conclui Papa Leão XIV a sua homilia.